E hoje então queremos falar sobre faça-se a tua vontade. Amados, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, essa palavra vontade é uma palavra muito forte. Isso porque nós podemos tomar como nosso exemplo nós mesmos, né? Numa casa, um casal, uma família, ou mesmo entre pessoas de um grupo ali social, cada um tem uma vontade. E a vontade, quando obsessiva, que se confronta com outra vontade, pensa numa dificuldade. Alguma vontade terá que se inclinar a outra vontade, ceder a outra vontade, tomar a outra vontade como sua vontade, para que haja um progresso. Do contrário, fica ali tudo parado, travado, vem divórcio, perda de emprego, até homicídio. Não é verdade? Então, quando se trata da vontade, sobretudo da vontade de Deus, todos nós devemos começar esse entendimento. Senhor, que a tua vontade seja feita na terra como no céu. O primeiro sentimento que nós devemos ter é que o meu coração possa estar totalmente sujeito à vontade de Deus. A sua vontade, a vontade do crente, de um discípulo verdadeiro, ela deve ser literalmente anulada, para que a vontade de Deus agora seja a sua vontade. Porque se você quiser estabelecer a sua própria vontade em oposição à vontade de Deus, não haverá certamente um serviço genuinamente cristão. Não haverá um serviço de um discípulo. Então, o discípulo, o próprio nome discípulo já implica seguir os ensinamentos, a vontade, a direção do mestre. Então, quando nós lemos na Bíblia, quando Jesus falou, faça-se a tua vontade, eles especifica dizendo, faça a tua vontade aqui na terra, do modo como ela é feita no céu. E aí nós nos deparamos com um problema da queda originalmente, porque sabemos que no céu, onde Deus está ali entronizado, vamos dizer nesses termos, ali a sua vontade, ela não somente é governante, mas ela é operante. A vontade de Deus nos céus, ela é satisfeita continuamente. Tanto é que com a queda de Lúcifer, ele é expulso, né, da presença de Deus, lugar onde ele não pode mais permanecer, porque nos céus deve prevalecer a vontade de Deus. Entretanto, com a queda de Lúcifer, agora sabemos Satanás, o mundo também caiu, a terra também caiu, o homem também caiu. De sorte que agora Satanás luta contra a vontade de Deus, e os homens caídos também lutam contra a vontade de Deus. Estamos falando de pessoas cuja vontade se opõe frontalmente à vontade de Deus. Esse é o pecado capital, o pecado mor, chamado pecado da rebelião. E há um exemplo bíblico, que é um exemplo clássico, de todos os homens, né? Certamente tirando ali o anticristo, mas de todos os homens que a Bíblia nos apresenta, dos personagens, nós temos Nimrod como sendo o maior exemplo, o exemplo clássico de rebelião contra Deus. Quando nós lemos ali no capítulo 10 de Gênesis, quando é dito que Nimrod, aí diz a Bíblia assim, Nimrod foi um valente caçador diante do Senhor. Aí a pessoa, ao ler esse texto, não compreende o que há em torno do nome, e mesmo na substância do nome Nimrod, e sequer conhece a história de Nimrod, e fala assim, que coisa boa. Nimrod, ele foi um excelente caçador diante de Deus, olha, andava com Deus, na presença de Deus, mas não é nada disso que parece o texto imediatamente, até porque Nimrod, o próprio nome Nimrod, quer dizer rebelião. Se você pegar um léxico do hebraico e buscar Nimrod, vai estar lá, significado, rebelião. De maneira que quando diz que ele tornou-se um grande e forte caçador na presença de Deus, vocês vão encontrar também lá no hebraico, aquele que se opõe face a face com Deus. É aquele que olha no rosto de Deus. Usando um termo bem literal e bem carnal, aquele que olha na cara de Deus. No sentido, imagine um filho que encara o seu pai. Seu pai vai falar com ele,
e ele não somente desobedece, mas ele afronta e olha dentro do olho do pai, como que dissesse: o que você vai fazer? Lá em casa, se isso acontecer, eu dou um golpe. Um golpe. Filho tem que se submeter aos pais. Em nome de Jesus, pais, governem seus filhos. Não tenha medo de disciplinar o seu filho, porque amanhã ele vai estar livre, pelo menos, se não do inferno, pelo menos da cadeia. Muitos pais, pai e mãe, sofrem, sobretudo mães sofrem. Constantemente nós vemos, eu assisto aqueles programas lá da Band, né, que passa lá aquelas polícias que vão ali pegando o povo, não passa? E entra nas casas, aí entra na casa do bandido lá para pegar droga, e lá vem a senhora: eu sou uma serva de Deus, não faz isso não. Eu fico: meu Deus, isso dói tanto na gente, mas certamente, né, há muitos problemas aí de ordem familiar, de como foi conduzido no início todas as coisas. Há outros fatores também, mas então Nirode olhava a face de Deus como quem desafiava o próprio Deus. Como é que se deu a história de Nirode? Nirode é um dos pós-diluvianos, que vieram a nascer depois do dilúvio. O dilúvio foi o quê? Foi um juízo que Deus derramou sobre a terra. Um juízo em razão, como diz Gênesis capítulo 6, da multiplicação dos pecados. Deus deu cabo daquela criação em razão dos muitos pecados. Agora, preservados Noé e a sua família, esses pós-diluvianos vão se multiplicando, vão crescendo, nasce Nirode, e então está bem fresco na memória desses pós-diluvianos o dilúvio. Ou seja, eles sabem que Deus julgou, que Deus puniu. E aí Nirode é aquele que tem aquela mente perversa e maligna, que começa a pensar consigo mesmo. Quer dizer então que nós não temos o direito de pecar? Ou de fazer o que nós quisermos com nossas vidas? Que aí vem Deus, engraçado, e aí mata todo mundo, e aí? Eu sei que eu não dou conta contra Deus, mas se eu conseguir reunir esse povo todo comigo, se nós não formos espalhados, porque se o povo se espalhar pela terra, nós vamos nos enfraquecer. Se nós conseguirmos nos manter juntos, com todas as nossas forças, as nossas vozes, os nossos planos, nós fazemos frente contra Deus. Aí eu quero ver ele destruir a gente de novo. Destruiu a primeira vez porque não tinha alguém para reunir o povo e peitar a Deus. Esse era o pensamento de Nirode. E não é assim que acontece toda a rebelião? Mesmo hoje nas igrejas, ninguém se rebela sozinho, porque não tem força, é fraco. Ele tem que chamar 1, 2, 3, e vai escolhendo os príncipes, aqueles que têm influência, e começa a contaminar a mente, falar, e coisas mentirosas, inclusive, mentiras, sofismas, para depois fazer frente às autoridades e ganhar. E muitas igrejas acabam perecendo, de fato, no sentido de igreja estabelecida, em razão disso. Nirode, então, reuniu o povo e falou: povos pós-diluvianos. Povo, pois não. Olha, vamos construir uma cidade para nós. Mas para que uma cidade? Para nós não sermos espalhados. Nós não podemos nos espalhar. Temos que nos manter reunidos, juntos. E aí? Vamos construir para nós uma torre cujo tope alcance os céus. E aí que Deus mande dilúvio, que Deus mande chuva, porque nós poderemos nos refugiar na nossa torre. E Deus então se verá frustrado e não poderá certamente nos punir. E aí surge a tão conhecida cidade e torre de Babel. Este que se levanta contra Deus, que afronta Deus, que olha na face de Deus. O maior exemplo de como se aproximar de Deus é o daquele publicano da parábola que Jesus contou, que ao entrar no templo não ousava sequer levantar o rosto. Não temos que olhar para Deus, temos que abaixar a cabeça, nos humilhar, no sentido simbólico da coisa. Não é que você tem que orar assim, se orar assim é pecado. Não. É a alma, é o coração.
como você contempla Deus. Ele é grande, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, só Ele é. E o homem, portanto, se humilha, se submete na sua presença. Como diz Tiago, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no tempo determinado vos exaltará. Então esse coração de servo, de discípulo, não tinha, faltava em Nirode. Nirode queria discutir com Deus, debater com Deus, e inclusive falar que Deus não tinha o direito de agir como ele agia, afinal nós somos livres. É o grande engano do homem, semeado pela serpente, quando diz, se você comer desse fruto, você será como Deus. Então, come. Aí o homem comeu na ilusão de que seria livre, poderoso, para fazer o que bem quisesse, e não sabe que ficou pior. Tornou-se escravo do diabo, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo da carne. Então Nirode fez uma conclamação àquele povo. E como nós sabemos que Babel, em Gênesis capítulo 11, é apenas a semente que germinou, que cresceu e tornou-se Babilônia, que continuou a crescer, que amadureceu, deu frutos, tornando-se a grande Babilônia, em Apocalipse capítulo 17 e 18. Então, esse clamor e essa voz que convoca os homens a uma grande rebelião com Deus, ela não cessou. A voz de Nirode continua conclamando a humanidade para aquele grande dia, no último dia, no Armagedon, peitarem a Deus e falar assim, o Senhor não é capaz de nos destruir. E Deus vai destruir, Deus vai punir, Deus vai trazer juízo, queiram os homens ou não. Mas essa voz de Nirode que diz, façamos tijolos, peguemos o barro, vamos informá-los todos, e esses tijolos feitos de barro, colocados na forma, sendo queimados numa fornalha, para criar resistência, são os homens. Que os homens todos possam se uniformizarem e terem um só coração, um só propósito contra o Altíssimo. A voz clama, chamando os homens, a voz maligna dentro de você, muitas vezes essa voz ecoa. Por causa da sua carne. A sua carne constantemente diz, você não pode se curvar diante da vontade de Deus. Isso é o espírito de rebelião. E Jesus disse, olha, quando vocês orarem, é como que dissesse, vocês precisam orar nesse sentido. Não subestime o diabo, não subestime a própria carne de vocês. É necessário que o crente ora, Senhor, que a tua vontade seja feita. Essa oração trata com o espírito de rebelião, trata com a carne. Se você pensa que não deve orar assim, porque você se acha suficientemente capaz e poderoso para servir a Deus, você logo se verá contra a vontade de Deus. Porque é isso que o homem é, na sua carne. Mesmo que no seu espírito haja a vida de Deus, você seja regenerado, mas a carne do homem é rebelde. Ela é contra a vontade de Deus, por isso nós devemos orar dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade. Bem, mas a despeito da carne, a despeito do diabo, a despeito de Nirode, a despeito de qualquer força no universo, Deus fará, enfim, a sua vontade. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 46. Que proclamação linda, que declaração profética, quando o próprio Senhor fala a respeito do cumprimento da sua vontade. Versículos 8, 9 e 10. Quão preciosos são esses versículos? Olhem para ele. Isso é Deus falando conosco. É Deus falando com o universo. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Quero que você olhe para o seu irmão e diga assim, leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Como diz Paulo aos Gálatas, né? De Deus não se zomba. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então é dito, levai-o a sério. Versículo 9.
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Olhe para o passado, é como se dissesse que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Veja que Deus diz, olha, não há outro Deus, eu sou o único e exclusivo Deus. Mas por que ele é o único e exclusivo Deus? Nirode pode questionar, Lúcifer, caído, Satanás, pode questionar. Quantos homens rebeldes existirem ao longo da história poderão reclamar e declarar, por que só tu és Deus? Quer dizer que somente tu pode ser Deus, eu não posso ser também? O diabo também não quer ser Deus? Não ser o Deus, mas ser Deus, no sentido do poder e da adoração, da autoridade, do governo. Os homens muitas vezes também não querem ser isso. Mas Deus fala, não, mas só eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Ah, mas então Deus é muito egoísta? Ele é muito caprichoso? Não, porque o ser Deus não é uma questão de querer, é uma questão de ser. Porque só Ele é criador, só Ele é sustentador, só Ele é mantenedor, só Ele tem de fato a vida, o poder, a autoridade de realizar aquilo que Ele bem deseja. O que significa que somente Deus possui uma vontade absoluta e infinita. Nenhuma outra vontade absoluta. Pastor, eu tenho vontade, mas a sua vontade, ela está subordinada e sujeita, não somente a Deus, mas a um tanto de leis. Quer ver uma coisa? Você está com vontade de quê? De quê? De almoçar. Aí você fala assim, eu estou com vontade de almoçar. Eu não somente estou com vontade no sentido de ter necessidade, fome, mas eu determino no meu coração que eu não vou esperar a reunião acabar. Eu vou me embora para minha casa, não é nenhuma ameaça. E eu vou almoçar num restaurante. Será que essa sua vontade, determinação, ela pode se efetuar absolutamente? Se Deus te colocar uma diarreia aguda, agora tu ficarás 3 dias sem conseguir olhar para a comida. Fraco, dissolvendo-se em água. E quando olha para a comida, não tem fome, não tem como você comer. O que significa que a sua vontade não é absoluta. É vontade. Mas só Deus tem vontade. Por isso ele diz no versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que desde o princípio, eu sou aquele que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu sou aquele que diz, ou que digo, o meu conselho, o meu propósito, o meu plano, o meu desígnio permanecerá de pé. Aí ele olha para o universo, para anjos, arcanjos, querubins, serafins, caídos ou não, principados, potestades, dominadores, forças espirituais, universo, as forças do universo, ventos, tempestades, homens, animais, vermes, bactérias, vírus, não importa. Ele desafia dizendo, eu cumprirei toda a minha vontade. Por isso sou Deus. Que se levante o universo, que se levante Nirode, que se levante os pós-diluvianos, os antediluvianos, que venham o mundo inteiro contra Deus, Ele cumprirá. Por isso ele diz, passarão os céus e a terra. Ou seja, que passem os céus e a terra, podem até destruir tudo, mas as minhas palavras se cumprirão. Quando ele diz passarão os céus e a terra, não quer dizer que vai passar para depois cumprir, não. Ainda que a terra passe, ainda que o mundo... Não interessa o que aconteça, nem um i ou um tio de sua palavra deixará de ser cumprido. Por isso Deus é soberano. Tem o controle de todas as coisas. E nós que cremos no seu nome oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Que a tua vontade aqui na terra seja realizada como é realizada nos céus. Pastor, mas não vai cumprir de todo jeito? Ele não vai fazer a vontade dele? Por que nós temos que orar?
porque orar não é simplesmente pedir. Orar é se colocar ao lado de Deus, se unir a Deus e declarar todos os propósitos de Deus. Senhor, realiza aquilo que tu vais realizar. Porque no tempo nós sofremos. Porque no tempo nós sofremos quando vemos os homens desprezarem o nome de Deus. Quando vemos os homens zombarem de Deus. Quando nós somos zombados, escarnecidos, somos humilhados, não nos dão crédito. Senhor, então, faça logo essa vontade eterna, que tu certamente farás, porque está profetizado, está determinado, está decretado. Mas, Senhor, cumpra a tua vontade aqui na terra. O coração do discípulo tem um desejo. O coração de todo crente genuíno tem um desejo de ver a vontade de Deus estabelecida, firmada, concretizada na terra. E todos os homens na terra vendo cumprida a vontade de Deus. Aí o universo vai declarar: só o Senhor é Deus. Jesus é o Senhor. A vontade de Deus, eu sei que é muito amplo se falar da vontade de Deus. Não teríamos como falar, esgotar a vontade de Deus. Mas nós colocamos aqui a vontade de Deus em 3 perspectivas, que é o que nos interessa no momento. Quanto a esse tema, colocamos a vontade de Deus em relação ao seu Filho e ao seu reino. Colocamos a vontade de Deus em relação à obra de seu Filho, realizada enquanto homem encarnado, Deus encarnado, digo. E terceiro, a vontade de Deus em relação à igreja. Os irmãos acompanham nesses 3 itens rapidamente? Amém? Como que essa nossa oração, ela não é geral. Quando falamos, Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra, então nós sabemos exatamente que vontade é essa pela qual nós oramos e a qual nós desejamos vê-la realizada e concretizada. Então a perspectiva de se contemplar essa vontade que Deus certamente fará é a vontade de Deus em relação ao seu Filho e ao seu reino. Então abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 2. E esse salmo, ele é muito precioso no que tange a esse particular, o cumprimento da vontade de Deus no que diz respeito ao seu Filho e ao seu reino. Eu quero que você olhe com muito carinho para esse capítulo 2. Acredito que nunca mais esse capítulo será o mesmo na sua vida a partir de hoje. Você terá uma impressão totalmente diferente, profunda. Você vai sentir um profundo gozo do Espírito Santo ao você contemplar esse capítulo, porque dessa perspectiva de que estamos tratando aqui. Começa assim, esse salmo, querido, não somente esse, mas os salmos têm uma característica, em que há vários narradores, né? Ou pelo menos, não é bem assim que se diz, mas as pessoas do discurso que falam mudam muito. Ora é o salmista, ora é Deus, ora é o Filho. Então você tem que estar atento para quando se mudar a pessoa do discurso, para que você compreenda o salmo. Senão você pensa que é o salmista que está falando, mas não é ele, é Jesus que está falando. Lógico, o salmista falou esse salmo, mas ele falava inspirado, profeticamente. Naquele momento ele era a voz do Pai, era a voz do Filho, era a voz do Espírito, era a voz dos homens. Então é quando aquele narrador, ele assume várias vozes diferentes dentro do texto, para poder dar conta, das várias perspectivas, das várias visões, das várias manifestações dentro do texto. Então começa assim o salmista falando: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então imagino aqui, talvez o salmista pensando, tendo como modelo inicial Nirode. Quando Nirode começa a imaginar e a pensar que ele era capaz de, juntamente com aquelas pessoas, se unirem contra Deus, se rebelarem contra Deus, achando que dariam conta de vencer a Deus. Por isso a pergunta é: por que se enfurecem os gentios? E por que os povos imaginam coisas vãs? Ou seja, esse pensamento dos povos e das nações, dos homens contra Deus, é tolice. O texto vai provar isso. Mas ele fala: imagina coisas vãs. Versículo 2: os reis da terra, e isso é o que ele chama de coisa vã, se levantam
e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja que Senhor na sua Bíblia está todo em caixa alta. O caso aí é porque no texto grego lá é Yahvé, né? É o nome de Deus, é o nome pronunciável. Então diz que os reis da terra se levantam. Mas se levantam para quê? Para conspirarem contra Deus e conspirarem contra o seu ungido. Quem é o ungido do Pai? Jesus, é o Cristo de Deus, é o ungido, é o Messias. Veja que lá atrás, no tempo de Davi, já se falava dessa conspiração contra Deus e o seu ungido. Ora, mas se o seu ungido, que é Jesus, não havia sequer nascido, ora, então, por que essa conspiração? Então veja que aqui está a ideia do supremo propósito de Deus. Deus tem determinado no seu coração, está decretado, é sua soberania, de que o seu Filho vai governar o universo. Amém? Diga, o Filho de Deus vai governar o universo. Mas os reis não querem. Os povos não querem. Os Nirodes não querem. A carne não quer. O pecador não quer. Muitas vezes a igreja de Jesus não quer. Por isso, eles querem resistir, como que dissesse, ele não vai reinar. Ele não vai estabelecer o reino. Porque nós não vamos deixar. Talvez você diga, não, pastor, eu nunca disse isso, cruz credo. Bem, talvez você não tenha dito isso. Mas talvez as suas atitudes digam isso diariamente. Quando eu digo da carne, é porque muitas vezes estamos agindo como que dissesse, eu sou governo de mim mesmo, eu mando em mim mesmo, eu farei deste modo e ponto final. Há uma resistência à vontade de Deus. Então é dito que esses povos, esses reis, esses príncipes se levantam e eles dizem, versículo 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos laços, não queremos estar presos a Deus e ao seu ungido, não queremos compromisso. Ele não reinará sobre nós. Versículo 4. Aí o salmista diz, ri-se aquele que habita nos céus. Quando Deus olha para Nirode, quando Deus olha para Datã, Coré, Abirão, tantos rebeldes, quando Ele olha para a nossa atitude carnal de se opor, o que Deus faz? Ele sorri. Fala assim, será que esse indivíduo, esse anjo, essa criatura, tem noção clara do que ele está pensando e fazendo? Será que ele tem noção? Porque o homem, os anjos, querubins, serafins, será quem for o diabo, é infinitamente menor e inferior a Deus. Eu acredito que nem se pode fazer qualquer tipo de comparação, porque se tiver alguma coisa a comparar, ele ainda é alguma coisa. E diante de Deus, tudo é menos do que nada, porque como diz o Henrique, nada ainda é alguma coisa. Por isso que Deus ri. Interessante, né? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor, os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Quem é esse que fala? Até aqui falava Davi. Quem é que fala agora? Eu, porém, constituí o meu rei. Quem é esse que fala? O Pai. Veja quando diz eu, porém, este porém quer dizer, os homens conspiram, os reis se levantam, os povos conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, mas apesar de qualquer levante, de qualquer rebelião, de qualquer força, de qualquer tentativa, Deus diz, eu constituí o meu rei. Pode falar, pode se levantar, pode se espernear, pode se estribuchar, pode gritar. Deus disse, o meu rei está constituído.
Jesus está constituído. Ele foi constituído rei. E acabou. Acabou. É a vontade de Deus. Assim Ele quis. E assim é. E assim será. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Diz o versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Quem é esse que fala? Agora é o filho. Agora é o rei. O pai diz, eu constituí o meu rei. Aí o rei levanta, que é Jesus, e diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ou seja, o pai decretou, e o filho agora profetiza. O filho declara, o filho expressa, o filho grita, mostra ao universo que aquilo que o pai decretou é. Declararei o decreto do Senhor. Ele me disse, o pai disse a mim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Sabemos por Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 33, que este hoje, qual foi o dia em que é dito eu te gerei hoje? É o dia da ressurreição de Cristo. Falava-se profeticamente, 800 anos antes do nascimento de Cristo, que ele seria rei, porque foi constituído rei. O Pai declarou profeticamente essas palavras, tu és meu filho, eu hoje te gerei, mas fazendo referência profética ao momento da ressurreição. Quando ali da sepultura, Atos 13, 33, quando ali o Espírito Santo, ele permeou aquele corpo, o corpo de Cristo, saturando-o completamente, ou o próprio Filho entrando no corpo, enchendo-o de vida eterna, e agora sai ali no primeiro dia da semana, aquele novo homem, ali está o Filho de Deus, aquele que vai reinar, aquele que foi constituído, aquele sobre quem foi decretado, tu és o meu filho. Ser o filho de Deus, no que diz respeito ao Cristo de Deus, que vai governar e cumprir a vontade eterna do Pai, é um decreto. Por isso Jesus fala, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então está decretado isso aqui. O filho receberá das mãos do pai as nações por herança e ele vai governar com cetro de ferro. Ele vai reger as nações. Os quatro cantos da terra estarão completamente subordinados, submissos ao governo de Jesus Cristo. Essa é a vontade do Pai, e assim será. O salmista retoma a voz agora, dizendo, agora, pois, ó reis, diante dessa declaração dos decretos de Deus, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele fará, da sua vontade, agora, pois, reis, sede prudentes. Diga para o seu irmão, sede prudente. Sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Não é uma alegrai-vos com tremor. Se alegre diante do Senhor, mas treme. Porque Ele é Deus. E aí vem o versículo 12, que é o maior conselho. Beijai o filho. Ele é o filho, está decretado, ele vai reinar. O que eu devo fazer? Só tem uma saída. Beijai o filho. Se reconcilie com o filho. Abrigue-se à sombra da cruz, para que a ira dele não recaia sobre você. Aqueles que não beijarem um filho, dentro em pouco tempo perecerão. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, essa vontade de Deus será cumprida. Quando você ora, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu, você está dizendo, Senhor, que essa vontade tua, esse decreto teu, embora os homens se levantem contra, mas que isso se cumpra, que o teu reino aconteça. Ponto 2,
a vontade de Deus em relação à obra do seu Filho. Interessante, queridos, porque muitos se opõem à obra de redenção. Muitos. E há dois grupos de pessoas que se opõem à obra de redenção. Ateus, filósofos ateus, e crentes que não compreenderam a obra de redenção. Os ateus, eles dizem, como pode Deus imolar o seu filho, matar o seu filho para redimir o homem? Eles não conseguem conceber esse mistério da substituição, da redenção, essa morte vicária, substitutiva no lugar do homem. Eles não entendem isso. Mas eles são um povo, né? Já está dito a respeito deles que a única saída para eles é beijar o filho. Do contrário, está decretado que eles serão destruídos. Mas o problema é que há crentes que não compreenderam ainda a morte de Cristo. E porque não compreenderam, eles querem pagar a sua salvação. Eles querem fazer obras para garantir a sua salvação. É certo que isso é produto de uma cultura, é produto de uma mente contrária à palavra de Deus, mas que vem sendo transmitida, né, por aqueles que vieram antes de nós, vai sendo impregnado, porque se você olhar para as várias faces do cristianismo, todas elas dizem em unanimidade que a salvação, que seja pelo mérito de Cristo, mas tem que ter obra, do contrário não é possível que aconteça. Aí você olha para o catolicismo, diz, não há salvação somente por fé, tem que ter obras. Você olha para o protestantismo, ou melhor, para o movimento evangélico, eles dizem, não há salvação sem obras. Eu sei que é em Cristo, mas tem que ter obras. Você olha para o espiritismo, que dizem ser ali, eles, os espíritas cristãos, embora não sejam de fato, mas eles argumentam que são, e que são, também dizem que são as obras que vão te garantir uma vida futura melhor. Mas a Bíblia diz que não. Que quando Deus se propôs salvar o homem, Ele determinou no seu coração a sua vontade. Como Deus faria, é a vontade dEle. Portanto, você não pode resistir à vontade de Deus quanto à salvação. O crente só pode receber e ser eternamente grato, louvar e adorar a Deus pela obra de salvação. Nada mais você pode fazer. Nenhuma contribuição de obras humanas, de dinheiro, de votos, de não pecar mais, de jejuar, de orar, de congregar, nada. Esqueça isso. Você só pode falar, Senhor, muito obrigado pela tua obra de redenção. Eu quero que os irmãos abrem a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 10. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Bem, sabemos que havia um sistema no Antigo Testamento, sistema de sacrifícios, para para se obter o perdão de pecados. Né? Então, o texto aos Hebreus fala que é impossível. Então, aquele sistema era ineficaz, ele não era suficiente, ele não podia, de fato, remover os pecados. O sacrifício do Antigo Testamento não tinha como fazer isso. Ora, se os sacrifícios não podiam, então como o homem pode resolver o seu problema no que diz respeito aos pecados? Aí se propõe mudança de vida, muda a alimentação, muda as roupas, muda os lugares onde você frequenta, muda seus hábitos, deixe de beber, deixe de fumar, não tome café, não jogue bola, não olhe para o lado, não vire para o outro, não se mexa, se mumifique. Você tem que virar uma múmia, se fossilizar, ficar lá dentro da igreja, cantando, batendo a cabeça, gritando, pulando, dando dinheiro, para ver se você é salvo. Nada disso. Porque é impossível que o sangue de bodes e touros remova pecados. Por isso, porque o sangue daqueles animais não podiam remover os pecados, ao entrar no mundo diz, quem é que entrou aqui no mundo? Aqui fala-se de Jesus Cristo. Ao entrar no mundo, por ocasião da sua encarnação. Imaginem quando é dito, não é dito que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo? Vamos pensar isso momentos antes de o verbo vir ao ventre de Maria. Lá no céu mesmo, estava lá o verbo eterno.
de quem é dito no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo, dirigindo-se ao Pai, é o Filho eterno, dirigindo-se àquele que outrora havia decretado: tu és meu filho, hoje te gerei. Aquele que o constituiu rei. Agora o Filho, aproximando-se do Pai, diz, versículo 5, por isso ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste. Observa, queridos, como que Jesus, olha, em nome de Jesus, pense isso. Imagina o Filho aproximando-se do Pai e diz: olha, tu não quiseste sacrifícios e ofertas. Veja que a preocupação do Filho é com respeito ao querer do Pai, à vontade do Pai, o que o Pai quer ou o que o Pai não quer. Tu não quiseste sacrifícios e ofertas, antes um corpo me formaste. Então, se Deus não quis sacrifício e oferta, Ele quis o quê? Ele quis o Filho. É como que Deus fala assim para vocês, para o universo, para todos: olha, eu não quero sacrifícios, eu não quero ofertas, eu não quero suas obras. Então o que tu queres, Senhor? Fala logo. Eu quero o meu filho homem. Isso está na sua Bíblia? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste. Deus não tem prazer com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, sabendo eu que tu não tens prazer nisto, eu disse, isso é o Filho falando ao Pai: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Filho eterno: aqui estou para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios de oferta não quiseste, nem holocaustos de oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, diante de Deus, no supremo propósito de Deus, na economia de Deus, não existe um terceiro sistema. E que terceiro seria esse, pastor? O primeiro sistema, sacrifícios, não pode remover pecados, não resolve o problema do pecado do homem. O segundo sistema, o Cristo de Deus, o Verbo encarnado como ele sendo sacrifício. Remove o primeiro, estabeleça o segundo. Não tem um terceiro. Qual é o terceiro? É que os crentes querem colocar o sistema de obras humanas. Não, Deus não quer sacrifício, mas quer as minhas obras humanas, que por meio delas eu vou virar anjinho para o céu. Deus não quer, Ele quer o Filho. Eu não quero ofertas pelo pecado, eu não quero sacrifício. Deus não tem prazer nestas coisas. Onde é que está o prazer dele? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O meu prazer está no meu Filho. Isaías 53, versículo 10. Diz que Deus se agradou em moer o seu Filho. A vontade do Pai, o prazer do Pai, estava no sacrifício do seu Filho. Ah, pastor, mas isso é uma coisa muito sanguinolenta. Um pai que tem prazer na morte do filho, mas cuidado para você não dividir Deus em três. Como se fosse um pai que está aqui todo feliz, com saúde, rindo do filho lá crucificado. Vai, eu te falei. Não, não é isso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O que significa que a vontade de Deus é que o homem seja redimido pelo seu próprio sacrifício. Deus não quer que você se redima, Ele quer te redimir pelo sangue dEle, pelo sacrifício dEle, pela doação de si mesmo. Você é tão resistente assim, que você não quer somente Cristo, você quer mais alguma coisa. Você quer que Cristo e o seu cocó
Você quer Cristo e a sua saia. E o cabelo do seu sovaco. Tem gente que não rapa o sovaco, porque diz que se rapar vai para o inferno. Quer ir para o céu todo cabeludo. Coisa esquisita. Isso é esquisito. Não tira a sobrancelha, porque é o que vai levá-lo aos céus. Deus não tem prazer nessas coisas. O prazer dele é o seu filho. A vontade do Pai é o sacrifício de Cristo. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele então chegou no Getsêmani, e ali ele orava dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita e seja estabelecida. A vontade de Deus em relação à obra do Filho, isto é a vontade de Deus. Não oramos por isso, porque isso já se concretizou na história. Mas nós declaramos essa vontade como uma vontade constante de que os homens sejam redimidos mediante o único e eficaz sacrifício de Cristo. Então nós oramos pela vontade de Deus se cumpra, pregando então que o homem é redimido pelo sacrifício de Cristo, porque é isso que agrada a Deus. Somente isso e nada mais. Amém? E para encerrar, a vontade de Deus em relação à igreja. E eu não tenho como fazer a abordagem completa disto, por causa do tempo, mas está aqui. É dito em João, capítulo 1, versículo, ou melhor, Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 11, que a vontade de Deus em relação aos eleitos consiste na salvação. Ou seja, ele elegeu e predestinou aqueles que serão salvos para a filiação. E essa escolha de Deus, desses que serão salvos, é segundo a vontade do seu coração, o beneplácito, o bom prazer do seu coração. Então é vontade de Deus que os seus eleitos sejam salvos. Foi assim que ele fez, determinou. É a preservação da salvação. Vocês poderão ler João capítulo 6, versículo 39, ou mesmo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, vamos encontrar que a própria preservação, Deus um dia nos salvou, fomos redimidos pela fé, e agora Ele próprio tem um desejo, a vontade de Deus é de que nenhum de nós se perca. Ele está empenhado em nos proteger, em nos livrar do mundo, nos livrar do pecado, nos livrar de Satanás, de sorte que a nossa garantia está no Senhor. É por isso que a Bíblia também nos convida, em Romanos 12, versículo 1 e 2, que nós não podemos, diante disso, falar assim, então tá bom, ele me escolheu, foi da vontade dele, ele me preserva, é da vontade dele, então vou ficar aqui sentado assistindo filme, comendo pipoca, né? E aí, problema de Deus, ele vai fazer toda a vontade dele. Aí a Bíblia entra dizendo que nós devemos conhecer a vontade de Deus. Aí você tem que conhecer. Para uma vez conhecendo a vontade de Deus, você poderá ler em Efésios capítulo 5, versículo 17, em que nós somos exortados a conhecer a vontade, e nós somos então conclamados em Romanos 12, versículo 2, a experimentar essa vontade de Deus. Então, essa mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e somente Ele pode nos redimir, que Deus nos elegeu, nos predestinou pela sua vontade, que Ele nos preserva, isso não nos dá o direito de termos uma vida passiva, diante das verdades, diante do que Deus está realizando, porque nós somos convidados a conhecer a vontade, e então agora a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando essa vontade de Deus começa a ser conhecida, e então experimentada por nós, nós entramos num processo efetivo, como está dito em Romanos capítulo 8, versículo 26 a 30, de conformação à imagem do Filho. Porque a vontade de Deus consiste no cumprimento do seu propósito. E qual é o propósito de Deus? É que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho primogênito. Então, de maneira geral, no que tange a igreja, a vontade de Deus é que todos nós sejamos conformados
à imagem do Filho. Espírito, alma e corpo, trabalhados, transformados, santificados, iguais a Cristo, no falar, no pensar, no sentir, no existir, na natureza, participantes da sua própria natureza. E é certo que agora isso se aplica de maneira prática no dia a dia de várias maneiras. Você vai encontrar no Novo Testamento vários momentos em que é dito que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós nos abstenhamos das prostituições. É a vontade de Deus que nós em tudo demos graças. É a vontade de Deus que nós congreguemos. É a vontade de Deus que nós andemos como filhos da luz. O Novo Testamento está cheio da declaração dessa vontade eterna de maneira prática e peculiar no nosso dia a dia. É por isso que nós devemos estar na igreja para, mediante os homens dons, chegarmos a esse entendimento, a essa compreensão, para vivermos a vontade de Deus. Amém? De maneira que aqueles que são filhos de Deus, que o invocam como Pai, podem orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu.